Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. E diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou à espada, encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Por enquanto até aí, irmãos, louvado seja Deus. A leitura que fizemos da palavra do Senhor. E esse capítulo de Jeremias, capítulo 31, fala de uma restauração para o povo de Israel. Porque sabemos, irmãos, que o nosso Deus estava permitindo a destruição de Jerusalém, do templo, e uma parte do povo sendo levada cativo, em cativeiro para a Babilônia. Uma outra parte fugiu para o deserto e outra parte foi morto. E isso tudo aconteceu por causa da rebelião do povo de Israel para com Deus, não dando ouvido à voz do Senhor e, consequentemente, se entregando ao pecado, se entregando às coisas dessa terra unicamente, muita injustiça, muitas coisas que verdadeiramente irritavam ao Senhor nosso Deus, porque eles estavam fazendo aquilo que as outras nações fazem. Louvado seja Deus, porque o povo de Deus, irmãos, sempre o povo de Deus aqui na terra, como antes do dilúvio, o povo de Deus era Enoque, que andou com Deus, e Noé e sua família, né? E depois Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência, e culminou com o povo de Israel crescendo sobremaneira, né? Durante os 450 anos que passaram lá no Egito. Glórias a Deus. Então é o povo de Deus. Deus sempre teve o seu povo aqui na terra, independente de número. Glórias a Deus. Por isso que Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Graças a Deus por isso, né, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós encontramos que o povo de Israel estava sendo assim passado, numa peneira, para que se consertasse, porque o povo de Deus tem seus parâmetros, diante de Deus. O povo de Deus tem que ter o conhecimento da vontade de Deus. Então o povo de Deus, irmãos, é o povo que conhece ao Senhor seu Deus e procura fazer a sua vontade. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então há uma relação, do homem para com Deus, e essa relação ela é estabelecida por Deus com os seus parâmetros, com as suas ordenanças, com a sua vontade sendo expressa, para que o homem seja alcançado, pelas bênçãos de Deus. Porque Deus, o Senhor nosso Deus, jamais vai de encontro à sua palavra. Não, nosso Deus, ele cumpre a sua palavra, e o nosso Deus estabeleceu ditames para nós, diretrizes, e quando o Senhor deixou os seus ensinamentos, deixou também um aviso, para que o seu povo, em todos os tempos, andassem
na sua palavra para que recebesse da parte do Senhor as suas bênçãos. O povo de Israel, não é, quando foi tirado do Egito, Deus falou para que aquele povo seria um povo abençoado, seria um povo próspero, se obedecesse a palavra do Senhor. Caso contrário, irmão, o que viria seria maldições, viria espada, fome. E essa foi uma coisa notória durante a história do povo de Israel. Então nós vemos que a palavra do Senhor não volta atrás. Ele já estabeleceu, né, os parâmetros para Israel e também para a sua igreja. Nós temos o conhecimento da vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né, que se andarmos, né, na luz do Senhor, na sua palavra, se andarmos na sua presença, nós vamos, né, com certeza desfrutar, né, das bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. Glórias a Deus, começando pelas bênçãos espirituais. Glórias a Deus. Então sempre foi assim. Então aquele que conhece a Deus obedece a sua palavra. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus Cristo não abriu mão disso, né? Quando ele disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, vais e não peques mais. E palavras que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que o Senhor deixou para aqueles que tiveram encontro com Ele, né? Então o Senhor Jesus Cristo também deixou bem claro, né, que devemos observar a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada, né, serve para o nosso ensino e nossa admoestação. Glórias a Deus. Então, irmão, nós encontramos a realidade do povo de Israel no tempo de Jeremias, e por isso veio toda essa situação que até nos espanta, né? Até nos espanta. Se pegarmos um livro de história, por exemplo, e está lá registrado esses fatos que aconteceram, né? Livros históricos têm relatado essa destruição de Jerusalém pelo exército babilônia, e realmente é assustador o que ali aconteceu, né? Mas por quê? Porque o povo não quis dar ouvido à voz do Senhor. Mas Deus, irmão, tinha uma promessa dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Primeiramente a Abraão, confirmou para Isaac e confirmou também as promessas para Jacó, de que de Abraão Deus faria uma grande nação. E essa nação seria uma nação santa, uma nação a qual seria exemplo para todas as outras nações. Glórias a Deus. E Deus, irmãos, mesmo permitindo o povo de Israel passar por tanta coisa, tudo com esse objetivo de fazer com que Israel viesse para a presença do Senhor. Sempre foi assim. Não foi pelo simples, né, vamos dizer assim, o simples capricho de castigar porque desobedeceram, não, para restauração, para conscientização. Nós vemos lá no livro de Juízes, no livro dos Reis, que todas as vezes que o povo de Israel fazia um concerto com Deus, a bênção vinha, né? Momentos especiais, livramentos diversos, vitórias grandiosas que o Senhor nosso Deus operou, né, no meio do povo de Israel, mostrando que era com eles. Nós vemos o caso de Josué, né? Josué orou e pediu, né, que o sol parasse. Então o tempo parou. Então nós vemos que nosso Deus, por aquele povo, fazia o impossível, né, para os homens. A verdade é que para Deus tudo é possível, claro, mas Deus fazia, irmão, o que tivesse de fazer. O sol parar, fez fogo descer do céu, chuva de pedra sobre os inimigos, muralha de Jericó, né, caindo, desmoronando. Deus abriu o mar vermelho, fez água sair da rocha. Então nosso Deus fazia milagres e maravilhas, irmãos, para demonstrar o seu amor para com o povo de Israel. Louvado seja Deus, né? Mas, irmãos, quando vinha a apostasia, Deus tinha que tomar uma providência para que o povo não se perdesse de vez. E foi o que aconteceu no tempo de Jeremias. O povo estava de tal maneira, irmão, que havia já poucos aqueles que verdadeiramente estavam diante de Deus. Os irmãos se lembram no tempo de Elias,
Elias achou que só ele tinha ficado por profeta, só ele estava fiel, porque na visão de Elias não havia mais ninguém que buscasse a Deus. Mas Deus disse para Elias, não, que havia ainda 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal, né? Parece um número expressivo, mas não é um número pequeno, porque ali está falando de uma nação, né? De uma nação inteira, de uma nação só 7.000, né? Então os irmãos veem que a situação já estava crítica no tempo de Elias. Se Deus não toma uma providência, irmão, como ficaria, né? Assim também no tempo de Jeremias, a grande maioria do povo, irmão, já estava apostatando da fé, já estava totalmente alheio às coisas de Deus. E se Deus não toma essa providência, se perdia de vez. Então por isso que o Senhor permitiu tamanha destruição. E no capítulo 31, irmãos, nós vemos aqui o nosso Deus deixando promessas de restauração, promessas de que um dia o povo de Israel seria totalmente fiel ao Senhor, totalmente fiel. E nós encontramos aqui no capítulo 31 o Senhor dizendo: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. O Senhor falando naquele tempo. Então nós vemos aqui que o Senhor está falando de algo futuro, algo que iria acontecer no futuro. E assim diz o Senhor, versículo 2, né? E assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Glórias a Deus. Aqui o Senhor já está falando daquela parte que fugiu para o deserto. Nós vimos em capítulos anteriores que a primeira parte foi levada cativo, né? Na primeira investida de Nabucodonosor sobre Jerusalém, uma parte do povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Os irmãos se lembram, né, que nós vimos quando Deus mostrou para Jeremias figos bons e figos ruins. Os figos bons foram aqueles que foram levados cativos, a qual Deus fez assim para que eles não perecessem dentro da cidade, porque posteriormente Deus já sabia que Nabucodonosor iria destruir aquela cidade, e Deus ia permitir isso. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor já fala da parte que fugiu para o deserto, né? Que são aqueles que, sabendo que alguma coisa iria acontecer, que aquelas profecias dos falsos profetas, dizendo que haveria paz, que Deus ia trazer novamente os utensílios da casa do Senhor para Jerusalém, que ia voltar tudo como era antes, muitos ali perceberam, né, que não era bem assim, e uma parte do povo fugiu para o deserto. Glórias a Deus. É como nos dias atuais, né, irmão? Nós temos, no mundo tem muitas coisas sendo ditas acerca da volta de Jesus, no meio das igrejas, muitas coisas sendo ditas. Muitos estão falando que Jesus vem em breve, falando para o povo santificar, pregando o arrependimento, pregando o evangelho como ele é. Tem uma outra parte, irmão, que não, prefere ouvir os falsos profetas, dizendo que tudo vai ser bênção, tudo é prosperidade, e que Deus, né, não cobra nada, mas tudo é bênção, uma vez salvo, sempre salvo, esse tipo de coisas que estão sendo ensinadas nos dias atuais, né? Então o povo estava entre Jeremias e mais alguns profetas, né, como o caso de Ezequiel, que também era contemporâneo em outro lugar, mas era contemporâneo de Jeremias e falava também as mesmas coisas que Jeremias falava, porque Deus assim o mostrava, né? Então uma parte do povo fugiu para o deserto, ficou atento, né? Não, vai acontecer alguma coisa, não é bem assim, não é o que Ananias e outros falsos profetas estão dizendo. É como nos dias atuais, né? Como eu já ia dizendo para os irmãos, aqueles que estão ligados na palavra, né? Não vão atrás de doutrinas falsas, não vão, estão atentos à palavra de Deus e não vão se deixar levar pelos ventos de doutrina, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Então o crente que está ligado na palavra, ele não vai se deixar levar nem pelo evangelho da prosperidade, não vai se deixar levar por outros ensinos, né? Como predestinação e outras coisas que aí hoje em dia estão sendo ensinadas. Louvado seja Deus. Então estão procurando escapar. É aquilo que os anjos disseram para Ló: escapa-te pela tua vida. Glórias a Deus. E é o que nós devemos fazer, irmão. Procurar guardar a palavra para nós escaparmos da ira que há de vir sobre esse mundo, né? Nem que tenha que ir para o deserto, né? Do que ficar em lugar tranquilo, né? No lugar do costume, no lugar da acomodação. Não, nós não podemos ficar no lugar do conforto, não, irmão. Nós estamos na batalha, nós temos que combater o bom combate, porque lugar de conforto, irmão, é lugar de apostasia, é lugar de dormir, e nós não fomos chamados para dormir, não é verdade? O apóstolo Paulo diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. Ele ainda faz uma comparação, e Paulo ainda faz uma comparação com aqueles que bebem, porque quem se embebeda de noite. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que aqueles que estão alheio às coisas de Deus, estão na igreja e tudo, aceitaram a Jesus, pode ser chamado de crente, mas estão dormindo espiritualmente. A Bíblia diz que antes do arrebatamento da igreja, em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que as virgens tosquenejaram todas, mas tinha uma diferença. Uma parte delas eram prudentes e levaram consigo uma reserva de azeite. Glórias a Deus. As nécias não, foram de qualquer maneira, e quando chegou a noite, tosquenejaram todas, mas teve uma diferença. As virgens prudentes, elas tinham uma reserva de azeite. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que cabe ao crente hoje é fazer a sua reserva de azeite. Quer dizer, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, guardar a palavra. Glórias a Deus. Então é melhor estar no deserto, simbolicamente falando, né? Ali como Elias e também João Batista, né? Que receberam as revelações de Deus lá no deserto. Porque deserto, irmão, é lugar árido, é lugar de dificuldade, mas é o lugar onde Deus fala com o crente, né? Assim aconteceu com Elias. Lá no deserto Deus revelava ele as coisas, né? Assim também foi com João Batista, que lá no deserto recebeu a revelação completa, aleluia, do Evangelho. Primeiro, João Batista recebeu da parte de Deus a instrução do batismo nas águas. Lá no deserto, Deus revelou a João Batista que o Messias já estava presente na terra. Então João Batista tinha a revelação de todas as coisas, né? Do juízo que Jesus ia trazer para a terra, porque ele disse, ele tem na mão o machado, né? Está posto ao raiz das árvores. Glórias a Deus. Ele disse, ele tem na mão a pá e limpará a sua eira. Glórias a Deus. E outras coisas mais que João Batista falou, e ele disse que já sabia, né? Que o Messias já estava presente. Glórias a Deus. E quando Jesus chegou para ser batizado, mais um no meio da multidão, João Batista reconheceu pelo Espírito Santo de Deus que Jesus era o Cristo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Então, revelação do deserto. Assim foi também com Elias e outros homens de Deus. Nós vemos Ezequiel, que lá junto do rio Quebar, né, lugar destacado, lugar distante, glórias a Deus, a qual ele se retirou para buscar a Deus em oração. Lá o Senhor revelou para Ezequiel coisas maravilhosas que nós encontramos no capítulo 1, 2, 3, ali reveladas as coisas que o Senhor mostrou para ele, ali naquele lugar. Glórias a Deus. Então, irmãos, assim também a igreja. A igreja não pode estar no lugar do conforto. A igreja tem que estar em combate espiritual, em oração, em vigilância, na leitura da palavra. Glórias a Deus, aceitando a vontade de Deus para a sua vida,
a transformação, né, no caso, né, a transformação que o Espírito Santo de Deus quer fazer na vida do crente. Então tudo isso é importante. Por quê? Porque é no deserto, irmão, que a gente cresce, que a gente vê os milagres, que a gente vê as bênçãos. Glórias a Deus. Lugar de conforto, né, apenas lugar de acomodação não é bom. Glórias a Deus. Porque a acomodação, irmãos, traz a sonolência. Estou falando das coisas espirituais, né? É lógico que nós temos que descansar o nosso corpo, deitar numa cama e dormir. Isso aí faz parte da vida humana. Estou falando das coisas espirituais, né? Então, quando Paulo diz que os que são da noite se embebedam de noite, mas nós somos de dia, nós somos sóbrios, né, irmão? Glórias a Deus. Então, ser sóbrio em tudo. Aleluia. Assim também Paulo ensinou a Timóteo. Glória a Deus. Então, irmão, naquele tempo, Deus falou de algo que o Senhor ia fazer com o povo de Israel, que ia um dia restaurar aquele povo. E de que tempo o Senhor está falando? Do tempo do fim. O Senhor diz, naquele tempo. Aqui o Senhor está falando, irmão, do milênio. Por que Deus preparou um tempo chamado, um tempo de 1000 anos, que nós chamamos de milênio, para governar aqui na terra? Por que isso? Dentre outras coisas, irmãos, é para cumprir para o povo de Israel as suas promessas. Porque, na verdade, irmão, Deus levantou a Israel para ser exemplo para este mundo, levar a palavra de Deus, a lei de Deus a todos os povos. Por isso que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Israel, irmão, nunca teve uma constância. Essa é a grande verdade. E com as suas apostasias, né, o plano que Deus tinha com Israel passou, não tinha como ser cumprido. E por isso o Senhor estabeleceu que quando o Messias viesse, no caso não o Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança. Porque a velha aliança, irmãos, já tinha... o apóstolo Paulo diz isso, né? Estava caducando já que tinha caducado. A lei se tornou enferma, diz o apóstolo São Paulo, por causa da carne. Então ela se tornou inoperante para salvar. Mas quem fez isso? Israel. Israel não cumpriu o que deveria fazer. Começaram a transformar a lei de Deus em apenas doutrina de homens, ensinamentos exagerados, coisas impostas, mas o amor, a misericórdia, o perdão, isso tudo já estava fazendo falta, né? E quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, veio para restaurar todas as coisas. A mulher samaritana, né, não era uma profunda conhecedora, com certeza, mas ela sabia disso, né? Ela mesmo disse, quando o Messias vier, nos ensinará tudo. Glórias a Deus. E Jesus disse para ela, é Ele que fala contigo. Glórias a Deus. Então, Israel, irmãos, não reconheceu ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Não se submeteram, né, a Ele, ao Messias, mesmo sabendo que Ele era. Uma parte do povo não sabia, mas alguns já tinham uma ideia disso. Nicodemos percebeu isso, e outros perceberam, mas não aceitaram. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Glórias a Deus. E pairava uma dúvida no meio dos líderes de Israel. Os irmãos se lembram daquela pergunta que o Caifás fez? Ele, ao julgar o Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu te desconjuro que me digas, tu és o Messias? Quer dizer, eles tinham uma desconfiança disso, mas a dureza de coração, irmão, era tão grande, que eles não estavam dispostos a se submeter. E Jesus disse, eu sou. Quando Ele disse, eu sou, qual foi a atitude dele? Levantou, rasgou as suas vestes e disse, esse blasfemou, ele é digno de morte. É assim que
Então era assim o pensamento daqueles líderes, né? E o povo de Israel foi atrás dos líderes. É uma coisa séria isso, né, irmão? Por causa da liderança, o povo todo pagou o preço. Pagou o preço. Por isso, irmão, a igreja deve estar sempre procurando, irmão, entender a palavra, buscar a palavra, para não ser enganada, né? Porque liderança falsa é um problema muito sério, irmão. É um problema muito sério. Muitos líderes não estão muito se importando com isso, não. Estão estribados no seu entendimento, nos seus planos, seus objetivos, e não estão muito interessados, né, em se posicionar perfeitamente diante de Deus. O importante é fazer aquilo que está no seu pensamento. E infelizmente muitos vão pagar o preço por isso, porque seguindo os falsos profetas, muitos estão seguindo outro evangelho e não se preocupa em investigar, não, irmão. Admiram ali a liderança e não quer nem saber, e até briga, até se zanga se alguém vier falar ou tentar mostrar a verdade. Já estão com a mente cauterizada. Eu estou falando isso, irmão, com conhecimento de causa. Eu conheço pessoas que, se for falar, ficam bravas, e você vê que já estão dominados por aquela ideologia falsa, né? Aquele evangelho falso. Eu digo ideologia porque o que não é o verdadeiro evangelho é ideologia, né, irmão? Alguém idealizou alguma coisa, porque a verdade é o evangelho. O evangelho é aquilo que Jesus ensinou. Fora isso é ideologia, né? Seja ela de que nível for. Então eu classifico como ideologia. Então um evangelho distorcido da verdade, um evangelho adaptado às vontades humanas, é o evangelho do aqui e do agora, né? O evangelho da modernidade, é o evangelho que atrai aqueles que apenas querem o pão. Porque, irmãos, Jesus atraía multidões, mas atraía no meio da multidão aqueles que queriam ouvir a sua palavra, e aqueles que queriam milagres, e aqueles que queriam pão. Isso está claro na Bíblia Sagrada, né? Jesus, uma certa vez, expulsou os que queriam pão. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmão? E quando Jesus terminou o discurso, a Bíblia diz que eles já não andavam com ele. Então nós encontramos dois grupos ali. Primeiro, os que queriam pão, né? Quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, começaram a ir embora. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Então começaram a ir embora. E no meio daquele grupo ali também tinha os 70. Os irmãos se lembram dos 70 que saíram, expulsaram o demônio, curaram enfermos? Estava ali no meio também. E quando Jesus terminou o discurso, também foram embora. 58 dos 70, se ficou 12, cadê os 58? Foram embora também. Por quê, irmãos? Porque eles estavam ali apoiados nos milagres. Então estavam expulsando o demônio, estava tudo uma festa, né? Sai em nome de Jesus, acontece. E eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios saem, as enfermidades. Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios saem, porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, né? Então isso é que é importante. Isso é que é o importante. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? E já não andavam com eles. E é interessante aonde está escrito isso, né, irmão? Eu acho que achei uma coisa interessante em João 6,66. João 666. E já não andavam com ele. A numeração parece sugestiva, né? Eu creio que foi, né? Quem botou numeração na Bíblia teve uma inspiração ali. João 6,66. E já não andava com ele. Mas o nosso negócio, irmão, não é com João 6,66. Nosso negócio, aleluia, é com João capítulo 14 todo, capítulo 15 e todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de já não andava com ele não é para o crente fiel. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque o crente fiel, aleluia, se não tiver pão, ele segue a Jesus. E se não tiver milagre, ele continua
continua seguindo a Jesus, amém, irmão? Porque nós não seguimos ao Senhor por aquilo que Ele dá, nós seguimos ao Senhor por aquilo que Ele é. Mas a palavra de Deus também diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o crente fiel sabe que na hora certa Jesus chega com a vitória, chega com o escape, com a cura, aleluia. Mas nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui diz a palavra do Senhor, Deus fala de um tempo futuro, o milênio. O milênio tem por objetivo, irmão, Deus cumprir aquilo que Ele sempre quis fazer com o povo de Israel. Em primeiro lugar, o povo de Israel ser um povo santo, não? E um povo que iria pregar, ensinar todos os povos da terra. Glórias a Deus. Zacarias capítulo 14, nós encontramos lá no final do capítulo 14, né? Zacarias capítulo 14, ali diz, irmãos, que chegaria um dia, louvado seja Deus. Zacarias capítulo 14, depois que, porque lá em capítulo 14 fala da volta de Jesus, né? A volta para salvar o povo de Israel. Então aqui fala do Senhor Jesus Cristo descendo sobre o Monte das Oliveiras. Nesse mesmo capítulo, em Zacarias capítulo 14, nós encontramos Jesus, o Senhor Jesus, pisando no Monte das Oliveiras, cumprindo aquilo que os anjos disseram quando Jesus subiu ao céu. Esse mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. E ele subiu de onde? Do Monte das Oliveiras. E quando Jesus voltar a este mundo, ele vai pisar em primeiro lugar onde? No Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer? O Monte das Oliveiras vão se abrir em duas partes, e o Senhor vai destruir o exército do anticristo. Tudo está escrito em Zacarias capítulo 14. Mas o final, irmão, diz o seguinte: louvado seja Deus, que durante o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, o Senhor vai governar, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai reinar e governar a terra, né, as nações, com vara de ferro, né, quer dizer, com rigor. Glórias a Deus, porque o ser humano, irmão, só com rigor mesmo, não é verdade? O ser humano sem lei é uma coisa tremenda. Então o Senhor vai reger com vara de ferro. No versículo, capítulo 14, versículo 16 até o 21, quem encontrou, leia, por favor. Zacarias capítulo 14, do 16 ao 21. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, vai ser de tal maneira a santidade, né, que as próprias cada família do povo de Israel terá uma ligação com Deus tão grande, irmão, que as panelas da casa, tudo será consagrado ao Senhor. Coisa tremenda, né, irmão? Isso aqui,
teria que parar um tempo para nós analisarmos com calma, né? Mas o que está querendo dizer é isto, que a glória de Deus vai ser tão grande, o governo de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser algo tão maravilhoso, tão tremendo, que os que habitarem em Jerusalém, né, no caso aí, a igreja, né, arrebatada, a igreja que reinará com Cristo 1000 anos, e o povo de Israel, vai ser algo tão tremendo, irmão, a glória de Deus naquele lugar, que cada família, glórias a Deus, estará constantemente diante de Deus, a ponto dos próprios utensílios nas suas casas serem consagrados ao Senhor, os animais, tudo consagrado a Deus. E as nações? As nações serão regidas pelo governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo, irmão, vai passar 1000 anos, por isso que a Bíblia diz aquele dia, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, amém? Por isso que o milênio nessa passagem é chamado aquele dia, e alguém pode pensar que aquele vai ser um dia só assim, não, 1000 anos de governo de Cristo aqui na terra, e será, irmãos, a perfeição, tudo aquilo que o ser humano projeta, como deve ser um governo, como deve ser, ou poderia ser, né, uma nação, vai ser no milênio, no governo de nosso Senhor Jesus Cristo. As suas leis serão obedecidas, porque vai chegar um ponto, irmão, que as pessoas vão querer saber. Hoje em dia o ser humano não quer saber de lei, não. Alguém quer saber de lei? Nada, não quer saber de nada. Que lei, coisa nenhuma. O povo quer vida solta, né? Mas ali não, durante o milênio, a Bíblia diz que o povo vai querer saber, aprender. Glórias a Deus. Nós encontramos isso aqui no próprio capítulo 31 de Jeremias. Há um versículo aqui, eu esqueci de marcar, que fala, né, que subamos para conhecer. Vamos abrir Malaquias 4, o versículo 1 a 4. Vamos ler Malaquias 4, não, desculpe, Miqueias 4, do versículo 1 a 4. Quem encontrou pode ler. Miqueias 4, de 1 a 4. Quem encontrou pode ler. Pode ler, irmão, pode ler. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, aqui nós encontramos algumas coisas que vão acontecer durante esse dia, quer dizer, esse milênio. Isaías 11, de 1 a 12. Isaías capítulo 11, de 1 a 12. Quem encontrou, quem já encontrou pode ler. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 12.
Glória a Deus. E no versículo 10, nós encontramos: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Glória a Deus. Posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quer dizer, o lugar do repouso, Jerusalém. Então vai governar todo mundo. Louvado seja Deus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, irmão, para nós apressarmos um pouquinho, que durante o milênio haverá, né, justiça social, vai haver saúde, né, não saúde, os hospitais vão funcionar. Não, haverá, irmãos, a bênção de Deus. A Bíblia diz que o jovem, né, vai ser de 100 anos. Olha só que coisa, né, irmão? Então vai haver, no governo de Cristo aqui na terra, né, coisas maravilhosas que Deus vai fazer nesta terra. Haverá paz, nenhuma nação mais vai ter que falar de guerra. Muito pelo contrário, todos esses armamentos que existe hoje, tanque de guerra, essas coisas, a Bíblia diz que as espadas serão transformadas em enxada. Quer dizer, isso vai ser tudo derretido, aproveitado para outra coisa, né? Não haverá mais guerra, armamento, nada que venha, né, a trazer tristeza. Então, o milênio vai ser 1000 anos de paz aqui na terra, durante o governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que a paz vai ser tão grande que o leão não vai ter mais aquele ímpeto de atacar outro animal, não vai até deixar de ser carnívoro. Tem alguns teólogos que dizem que lá antes do homem pecar, o leão era assim, né? Não era carnívoro, era vegetariano, segundo alguns estudiosos, né? Mas a Bíblia diz que no milênio será assim, né? O basilisco, quer dizer, um animal peçonhento, né, não vai atacar mais. Então vai haver, irmãos, não voltar como era no Jardim do Éden, porque ali o homem estava na inocência, né, e era tudo perfeito. Mas vai haver uma aproximação, vamos assim dizer, né? Então os homens vão experimentar o governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai estabelecer leis, o mundo vai prosperar. Existem alguns até que fazem umas divagações interessantes. E durante o milênio vai continuar tendo tecnologia, mas tudo usado para o bem. E vai ter, vamos dizer assim, invenções. Vai ser como é hoje, mas sem o objetivo do mal, né? Tudo para o bem. E não vai haver mortes repentinas, né? Mortes súbitas, mas haverá morte. Mas a Bíblia diz que o jovem será de 100 anos, né? Então, é como era antes do dilúvio, né? Antes do dilúvio o homem vivia muitos anos, né? 800 anos, 700 anos, 900, até que, por causa do pecado, Deus estabeleceu 120 anos. Eu sei que tem um duplo objetivo, né? Uma dupla interpretação do que Deus disse para Noé. O homem agora viverá, o tempo para o homem será de 120 anos. Eu sei que isso aí foi um tempo que Deus estabeleceu para Noé fazer a arca e um tempo que Deus deu para aquele povo se arrepender. Mas também fala da vida do homem depois do dilúvio, que foi só caindo e logo depois do dilúvio caiu para em torno de 120. Nós encontramos alguns vivendo 120, outros 140, né? E depois foi caindo. Já no tempo de Davi, ele chegou a dizer que até 70, que passar disso é enfado e canseira, não é verdade? E hoje o homem vive aí a idade média de 70 anos. É o que se presume por aí, né? Em torno de 70 anos. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus estabeleceu antes do pecado que seria a perfeição, a ponto do homem nem morrer. No milênio, vai ter morte, mas não vai ser, o homem vai ter vida longa e não vai ter essas mortes repentinas que tem hoje. Mas o governo de Cristo será perfeito. Ele vai governar com vara de ferro, quer dizer, com justiça, e vai governar com firmeza, porque o homem só obedece assim, né, irmão? Não tem
outro jeito. O homem sem lei é uma coisa séria, né? E com lei já desobedece, imagina não tendo lei. Isso não veio lá no tempo de Moisés. Deus estabeleceu uma lei pesada e mesmo assim o povo transgredia. Mas no milênio, irmãos, Deus vai fazer com que o diabo vai estar preso, amarrado, durante esses 1000 anos, ele estará preso, então não vai ter influência do diabo. E outra coisa também, o povo vai saber do que aconteceu com a geração passada, que passou pela grande tribulação, as guerras, tudo aquilo que aconteceu, e ninguém vai querer que isso volte, Então o povo vai ficar, como diz, tudo em paz, tudo tranquilo, e durante 1000 anos será assim. E a Bíblia diz que de ano em ano todas as famílias, quando a Bíblia fala de família, irmãos, está se referindo não só à família, casa de cada um, mas fala também de povo, de nação. Quando Deus disse para bendito todas as famílias da terra, está falando de nação, de povo, Então aqui diz que todas as famílias, e se uma família, quer dizer um povo, seja ela uma família local ou uma nação, que não subir uma vez por ano para adorar ao Senhor nas festas das cabanas, é porque está se rebelando, Então aquele ano não vai ter a chuva, não vai ter as bênçãos que as outras vão ter. Então vão ter que se posicionar no ano seguinte, não é verdade? Vão ter que se retratar. E é o que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, não vai descer a chuva, a coisa não vai ficar tão fácil não. Então assim o Senhor vai governar durante os 1000 anos. Mas lá no livro do Apocalipse, irmão, diz que o tempo está acabando, eu vou ser bem rápido, só que tem um relógio aqui marcando 20 para as 8 não, como é que é? 20 para as 8 e outro marcando 5 para as 9. Mas a gente vai ficar com o verdadeiro, irmão? Apesar que se fosse aquele ali era melhor. Vamos ficar com o verdadeiro, Deus não trabalha com a mentira, apesar que seria uma boa ideia, fosse 15 para as 8, mas não é. Vamos ficar com a real aqui. Então vamos apressar. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse capítulo 20 que no final do milênio Satanás será solto. Vamos ver o que está escrito aqui rapidamente. Apocalipse, acho que é o 20, capítulo 20, é isso mesmo. Versículo 7 a 10. O Marcos Paulo, certeza que já encontrou, então pode ler. Glória a Deus. Está tudo certo. E depois vem o que? O juízo final. Esse ato, irmãos, é o último ato do homem aqui nesta terra, antes do juízo final. É o último, a grande rebelião. Então os irmãos veem que durante o milênio o Senhor vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, reinado de paz, de prosperidade, ausência de enfermidades. Se tiver muito poucas, Jesus cura. Amém, irmão? Tudo bem. Mas quando completar os 1000 anos, Satanás será solto. E o que diz aqui, irmão? Que eles vão se rebelar. Satanás vai enganar novamente as nações e vai promover uma rebelião mundial contra nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, o eterno insatisfeito.
todas as dispensações. Deus estabeleceu 7 dispensações para o homem aqui na terra. O que quer dizer dispensações? Períodos em que Deus, dispensou para o homem uma estratégia de salvação. Todas as 7 vão falhar. Por causa de quê? Por causa do homem. Todas. E a dispensação da graça, irmão? A dispensação da graça, na verdade, a dispensação da graça não vai falhar, porque o objetivo dela será cumprido, mas o final dela não será nada bom, porque a dispensação da graça ela vai culminar com a grande tribulação, antes de passar para a última dispensação, que é a do milênio, que também não vai terminar bem por causa do homem. O homem, o eterno insatisfeito, o eterno desobediente. E durante essas 7 dispensações, Deus vai separar, assim como já separou nas demais, vai separar também no milênio aqueles que foram fiéis. Então foi assim na dispensação da consciência, que foi a dispensação antes do dilúvio, assim foi na patriarcal, assim foi do governo humano, na patriarcal, na dispensação da lei, na dispensação da graça, que é o tempo que nós vivemos. Deus está separando os fiéis, não é verdade, irmão? Durante esses 2000 anos, os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. E nós que estamos vivos, a mesma coisa. Os que são fiéis a Deus e os que não são. Quando a porta da graça se fechar, irmão, os que já morreram em Cristo, que já são os vencedores que estão lá no céu, já estão garantidos. E nós que estivermos vivos, os que forem encontrados fiéis, muito bem. Caso contrário, fica para a grande tribulação. E no começo da grande tribulação, ainda vão ter uma oportunidade. E tem gente que diz que não vai haver salvação no começo da grande tribulação. Mas se nós já analisarmos com bastante cuidado, nós vamos ver que sim, no começo da grande tribulação, aqueles que se conscientizarem, no caso aí, aqueles que ouviram a palavra, mas resistiam, estavam desviados. Eu estava na casa do Senhor, mas escondendo pecado. Quando Jesus arrebatar a igreja, irmão, esses que conhecem a palavra vão se conscientizar. Só tem um jeito de salvação, é não aceitar o sinal da besta. Então eles vão ter que passar por essa peneira aí. Não é verdade? João viu essa multidão, disse: mas quem são esses? Quer dizer, não fazia parte da igreja. E de onde vieram? O ancião perguntou. Não se esqueça que os anciões fazem parte da igreja. Os 24 anciões são os 12 apóstolos e 12 homens escolhidos lá do Antigo Testamento. Um deles vai perguntar para João: e esses de onde são? E de onde vieram? E João pergunta: tu sabes, Senhor, esses são os que vieram da grande tribulação. Glórias a Deus. Então, daria uma oportunidade. Mas, irmãos, durante todas essas dispensações, Deus separa os fiéis daqueles que não são fiéis. E na dispensação da graça não é diferente. E no milênio? No milênio, irmão, também. Porque não pensa o irmão, ou os irmãos, que o infiel, ele só é infiel na dificuldade. Não. A pessoa, quando é infiel a Deus, irmãos, ela é debaixo de dificuldade e pode ser infiel debaixo da bênção de Deus. Ué, alguém pode estar debaixo da bênção de Deus e ser infiel? Sim, pode. Porque a infidelidade, irmão, está no coração do homem. Ou é fiel ou não é. Por isso Jesus vai dizer para aqueles que foram fiel até a morte: fiel foste no pouco, no muito te colocarei. Existe infiel no muito? Tem.
Temos exemplo: Sansão, né? Saul, né? E puxar a corda a gente vai ver mais pessoas que foram infiéis. Salomão, diante de todas as bênçãos de Deus, passou um período desviado, fazendo das dele, né, a vontade do diabo. Então, ser fiel, irmão, é algo que está no coração do homem. Se ele é transformado por Deus, é lavado e redimido pelo sangue do Senhor, e verdadeiramente, né, ama ao Senhor, nós encontramos relatos na Bíblia, irmãos, de pessoas que foram fiéis. Abacuque diz: mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja vacas no curral, né, mesmo assim eu aguardarei, eu esperarei, né, no Deus da minha salvação. Amém, irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego, exemplo que não falta na Bíblia de pessoas que na dificuldade foram fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, é ou não é? Então, circunstâncias, irmãos, circunstâncias não podem servir de desculpa para ser fiel ou ser infiel. Por isso a Bíblia diz: ser fiel até a morte, que é o limite da resistência humana. Morte, diante da morte, é o que mais abala o homem, é a morte. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Amém, irmão? Glórias a Deus. Fidelidade. Jó deu exemplo disso. Glória a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Amém, irmão? Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu fala como uma louca, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos que verdadeiramente, irmão, nós devemos buscar ser fiel ao Senhor. Glórias a Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor. Aleluia. Porque o fiel, ele vai ser recompensado. Vale a pena ser fiel, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: Demas me desamparou porque botaram uma espada no pescoço dele. Não, porque ameaçaram ele de morte. É porque disseram que ele ia ser pendurado de cabeça para baixo, né, numa cruz, igual Pedro. Não, é porque amou o presente século. Infiel é infiel, irmão. Se não se converter, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Ser fiel ou não ser, alguém é melhor do que alguém? Não. O que faz essa diferença, irmão? O que faz a diferença é aquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se nasceu de novo, irmão, amém? Se nasceu de novo, quem nos separará do amor de Deus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Quem quer nessa verdade, diga glórias a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos, aleluia, e que essa palavra fique em nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós encerrarmos. Louvado seja Deus, agradecendo ao Senhor por esta, aleluia, oportunidade de estar na casa do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Quem está alegre por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, te agradecemos, ó Deus, aleluia, por esse momento, ó Pai amado, de meditação da Tua palavra, a qual, Senhor Deus, Tu nos ensina, aleluia, as verdades do Evangelho, aleluia, e assim, ó Pai amado, que possamos, aleluia, cada dia entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus amado e santo, continua, Senhor Deus, edificando a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo e nos preparando, Senhor, aleluia. Deus amado e santo, entregamos todos em Tuas mãos, alegra os corações, nos conduz agora, Senhor Deus, em paz e segurança para os nossos lares, nos dá, Senhor Deus, uma noite de comunhão contigo, glória a Deus, aleluia, e assim te agradecemos, ó Pai, te pedimos Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém.
e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.